e é aprofundada na etapa de prognóstico, no sentido de definir grandes áreas ou macro áreas de preservação, ela se subdivide em unidades de preservação, ou seja, essas unidades que estão dentro dessas áreas, essas macro áreas de preservação, né, se assemelham pela característica que elas têm, né? E claro, elas vão ser, né, levantadas, elas vão ser, vamos dizer assim, reconhecidas, né, no sentido de definir estratégias, né, específicas para cada uma dessas áreas. Claro, considerando todo a função que toda essa grande área tem para a preservação da concepção urbanística, né? E, então, essas unidades de preservação, né, elas, a estratégia para definir isso, né, é o que foi comentado antes, ou seja, tem os instrumentos definidos pelo IFAM, pela portaria, né, no sentido de reconhecer esses atributos, né, e aí sim definir diretrizes para essas áreas. E não somente, né, as diretrizes do IFAM, mas também as cartas patrimoniais, que é o que norteia a preservação no âmbito mundial. Afinal de contas, Brasília é tombada como patrimônio da humanidade. Então temos que seguir, né, as orientações das cartas patrimoniais, né. E claro, na verdade a gente tem essa leitura que é feita, ela é a partir do tecido urbano, dos espaços abertos e das edificações, né? Um pouco do que o Luiz apresentou agora há pouco, né? Então, como é feito isso? Isso é feito a partir de uma ficha, né, que a gente poderia chamar de uma ficha de inventário, onde se pode classificar ou reconhecer esses atributos em cada uma dessas categorias. Ou seja, relacionando a malha ou o traçado viário, como nós chamamos, né, o parcelamento do solo, né, como o solo é dividido, né, e a proporção entre cheios e vazios, ou seja, a proporção, né, de ocupação dessas áreas. Então é importante a gente reconhecer esses atributos, né, e no sentido de identificar, né, esses valores e aí sim especificar alguma diretriz de preservação. Com relação aos espaços abertos, o desenho, né, ou seja, a concepção do desenho de cada um desses espaços, né, o quanto eles comparecem, né, para a preservação, né, da concepção urbanística, assim como a vegetação e os caminhos, a pavimentação, que são, né, atributos a serem levantados, no sentido de também identificar se isso tem que ser preservado integralmente, parcialmente ou não tenha nenhum valor, né? E as edificações, obviamente, né, que também são marcos, né, que estruturam, né, vamos dizer assim, a preservação dentro, né, dessas subunidades, a gente poderia chamar assim, né? Ou seja, a volumetria, a forma dessas edificações, ou seja, a proporção delas, né, quanto elas comparecem para a configuração dessa imagem, a linguagem, ou seja, a relação entre cheios e vazios, as aberturas, né? O valor histórico que eventualmente alguma dessas edificações tenha, que é um patrimônio imaterial que também deve ser levantado, deve ser reconhecido, no sentido de, se não há um atributo físico, às vezes há um atributo imaterial, ou seja, algum acontecimento, algum elemento, né, histórico que torne, né, que agregue valor àquele objeto, né, e que se insira na memória coletiva. E os usos, obviamente, também, os usos também é um aspecto importante de ser levantado. Bom, a partir dessas fichas, que é um trabalho que se começa a fazer nessa etapa de prognóstico, né, ela tem esse sentido de definir esses níveis de preservação, seja nessa macro escala, que são essas áreas globais que já foram definidas e foram apresentadas anteriormente, sendo nessas subunidades, ou seja, nessas pequenas parcelas dessas macro áreas que vão compor, de uma maneira geral, os níveis diferenciados de proteção dentro da área tombada. Obrigado. Eu vou passar a palavra agora ao mediador, o Marcos, para dar sequência no desenvolvimento da plenária. Nós vamos ouvir agora a apresentação do Décio Rigatti. E eu precisava só alertar vocês de que as pessoas que queiram se inscrever para falar ou para apresentar algum texto, devem fazer isso durante a apresentação que está acontecendo. Então, para não dar confusão aqui, a gente vai se inscrever ali, naquele balcão de entrada. Você já está inscrito? Não, o Jarbas e o Túlio já tinham se inscrito antes. Quem mais quiser se inscrever, por favor, faça isso. Não precisam sair todos de uma vez. A gente vai ali, se inscreve, volta e continua. Vamos, Décio, por favor.
Boa noite. A apresentação, a partir de agora, ela vai se deter em dois grupos de proposições preliminares em relação às questões que foram levantadas desde a etapa de análise e diagnóstico do trabalho e que foram organizadas em duas partes. Essa primeira parte que eu vou começar agora, ela trata de aspectos gerais, isso é, de questões que de alguma maneira ou outra meio que se espalham para todo o conjunto urbano de Brasília. E finalmente, na última parte da apresentação, será feita então uma apresentação específica das principais questões que dizem respeito à Candangolândia propriamente dita. Certo? Eu vou passar rapidinho, e eu só gostaria de chamar a atenção de que essa parte relativa aos aspectos gerais não necessariamente envolvem especificamente questões da Candangolândia propriamente dita, mas são assuntos e temas que ocorrem, digamos, são problemas que ocorrem no conjunto urbano como um todo. Tá? Então, não se preocupem tanto se até as ilustrações não dizem respeito à Candangolândia propriamente dita, que isso vai ser objeto, então, da última parte da apresentação. Tá? Um dos problemas que se constatou, que também é um problema meio que generalizado em relação ao conjunto urbano de Brasília, são problemas relacionados com mobilidade e acessibilidade. Né? Diz respeito tanto ao problema dos tratamentos dos passeios públicos, a dificuldade nos acessos às atividades, presença de obstruções ou dificuldades de ligação entre as atividades urbanas e o sistema público, principalmente o sistema viário, e esse problema de mobilidades, então, define, então, algumas recomendações que a gente faria em relação a esses temas, que a gente separou aqui em cima, em um tom de cinza. Imagino que esteja também o mesmo tom de cinza, porque às vezes não é exatamente o que está no computador que aparece na tela, mas aqui em cima tem uma conclusão muito resumida do assunto, e aqui à direita, então, a proposição que se faz, em termos ainda genéricos, que é para suscitar o debate. Então, em relação a esse problema dos passeios públicos, a gente teria, então, a proposição de que seja necessária uma requalificação dos espaços públicos e calçadas, associada à liberação de áreas públicas e ocupadas irregularmente, que também é um problema bastante amplo aqui em Brasília. Tá? Outro problema que compareceu em quase todas as discussões públicas que foram feitas até hoje, diz respeito ao problema do transporte público em Brasília. Mais especificamente, o que a gente escutou durante esse tempo todo do desenvolvimento do trabalho são as dificuldades ou os problemas de um transporte público que não gera muita satisfação por parte da população. Tá? Então, o que se constata, então, em relação ao transporte público, também de uma maneira muito rápida, sem nenhuma profundidade dada ao nível do debate, é a dificuldade de implantação de uma política integrada de transporte público, e o fundamental dessa política integrada de transporte público é que ela consiga viabilizar a transferência dos modos de deslocamento privado, isso é, feitos prioritariamente por automóvel particular, para os modos de transporte público colocados à disposição da população. Obviamente que para que isso ocorra, né, é necessário um incentivo grande ao transporte público, que ele seja eficiente, que tenha qualidade, que exista uma política integrada que permita a utilização de diversos modos de transporte,
que sejam adequados às diferentes necessidades apresentadas pela população, que sejam também adequados ao impacto ambiental que esses sistemas de deslocamento implicam na qualidade de vida urbana, e também aos níveis de acessibilidade que são necessários para que a população consiga se deslocar das suas moradias para os locais de trabalho, para os locais onde tem prestação de serviço, de um modo fácil, simples e barato, e que não necessariamente seja feito por automóvel individual. O outro problema também que acontece de uma maneira bastante generalizada no plano piloto é a questão do comércio informal, com os famosos quiosques, né? Bom, não necessariamente eles são um problema em si, que eu acho que muitas vezes eles resolvem problemas de necessidade ou da falta de equipamentos complementares em muitas áreas da cidade que apresentam usos muito rigidamente uniformes. Mas, de qualquer maneira, algumas dessas infraestruturas têm se apresentado superdimensionadas do nosso ponto de vista,